Tesouro em vasos de barro. Você já parou para refletir um pouco a respeito de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7? Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, irmãos, e a lemos de uma forma um tanto quanto mecânica. Nós não paramos para refletir um pouco a respeito daquilo que ali está escrito. Nós muitas vezes não nos perguntamos o que é que Deus está falando para mim. Por que Paulo falou desta forma para a igreja de Corinto? Olha, esse tesouro em vasos de barro. A que Paulo estava referindo-se? A que Paulo estava referindo-se? Queridos, esse tesouro ao qual Paulo refere-se não são as moedas de ouro, não são as bênçãos da prosperidade, vai por aí, mas sim o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo referia-se ao Evangelho. Ele diz, temos, porém, o Evangelho em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E isso é muito interessante porque os vasos de barros somos nós. Nós somos os vasos. Olha só, barro é um material barato. Se você vê o preço da cerâmica, é cara. E outras coisas mais são caros, mas barro é barato. Mas mesmo assim, irmãos, nesse vaso barato, está aqui a excelência, o tesouro, o mover do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu tenho que apresentar-me diante dele, falar para o Senhor, Deus, aqui está a minha vida, ela é tua, Senhor, ela é tua. Faça segundo a tua vontade na minha existência. Eu quero ser usado por ti. Eu quero sentir o teu mover na minha vida. Eu quero sentir a tua presença. Senhor, eu quero ser um vaso útil. O interessante é que quando você olha historicamente, 2000 anos atrás, os vasos eram extremamente importantes. Haja vista que não existia plástico e esses materiais que hoje constroem vasos. Tudo era de pedra ou de barro. E eles eram importantes. No entanto, não tinham muitos valores também. Não era muito caro, mas eram importantes. Nós precisamos ser vasos importantes, úteis nas mãos do Senhor. Úteis para guardar a palavra do Eterno. Úteis para guardar, como no passado, o alimento, até mesmo os bens preciosos. Tudo era guardado em vasos. Nós temos que trazer essa realidade para a nossa vida e entender que somos vaso. Que estejamos com a boca aberta para receber de Deus, para sermos cheios da graça, cheios da misericórdia do Senhor, cheios do cuidado do Todo-Poderoso. E que esse tesouro, irmãos, seja uma verdade na nossa vida, que tenhamos a comunhão real com Cristo, uma comunhão íntima, tão íntima que possamos sentir a presença do Mestre, deixar-nos mover por Ele, para que assim o Senhor venha agir de forma poderosa na nossa existência. Amém? Busque ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Procure ser útil nas mãos do Todo-Poderoso. Procure estar limpo para que o Evangelho esteja no interior. Procure limpar a tua vida, tirar o pecado, afastar-se daquilo que desagrada o Senhor. Procure ser um vaso, muitas vezes simples, porém usado pelo Senhor. Valioso aos olhos do Todo-Poderoso. Que assim seja a nossa vida, irmãos. E lembre-se, queridos, o Senhor não se importa muito com vasos caros. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que, mas por que Deus vai me usar? Por que Deus vai fazer alguma coisa através de mim? Tem tantas pessoas famosas por aí, tantas pessoas importantes. Olha só, Deus não está correndo atrás de servos importantes. Deus está à procura de vasos úteis, de vasos simples, porém úteis, abertos para o verdadeiro Evangelho. Que sejamos nós esse vaso simples, porém aberto, para que sejamos úteis nas mãos do Senhor para a disseminação da santa e bendita palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir que Tu venhas falar conosco através dessa palavra, para que possamos realmente ser um vaso útil nas Tuas mãos. Ó Espírito Santo, imprime essa palavra em nosso coração, para que seja para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Quando nós olhamos para o Senhor, vemos a sua grande graça para com a nossa vida. Meu Deus, como Deus é bom, como a graça do Senhor é grande para conosco, como o Senhor é poderoso, como o Senhor faz coisas maravilhosas em nossa vida, e quando analisamos o nosso ser, vamos descobrir que não valemos nada. Misericórdia. Mas somos assim, naturalmente somos ruins, naturalmente imperfeitos, pecadores, carregamos em nós o pecado original que nos faz tropeçar dia após dia. Mesmo desta forma, o Eterno está diante de nós, com a sua mão estendida, pegando a nossa mão, colocando-nos de pé, para que nós possamos ter acesso à sua bendita, à sua maravilhosa presença. Aleluias. Irmãos, Jeremias capítulo 18, versículo 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando nós vamos analisar a vida do oleiro, irmãos, o oleiro é Deus, nós vamos observar que ele vai até o brejo, até o local, muitas vezes pantanoso, dali tira o barro, deixa aquele barro curar um pouco, depois prepara e faz assim o vaso. Olha só de onde vem, veja de onde vem a matéria-prima. É simples, algo simples, porém, depois de feito, irmãos, pode ser usado de muitas formas, pode ser usado para guardar tesouros, pode ser usado para guardar mantimentos. Naqueles tempos, nos tempos do apóstolo Paulo, o vaso era extremamente útil. Eu já vi que as coisas eram todas difíceis, não tinha o metal como nós temos hoje, com essa facilidade toda para moldar o metal, não era tão barato quanto hoje, não tinha o plástico, enfim, era necessário que o vaso de barro fosse útil, fosse feito e que fosse acessível às pessoas. E é nisto que o Senhor nos compara. E a este barro, a este vaso que o Senhor nos compara. E Ele diz, amados, que Ele pode nos fazer útil nas suas mãos. Oh, glórias! Quando nós vamos para o Gênesis, vemos que Deus já mostra a necessidade do barro. Nós fomos criados do barro. O Senhor fez o boneco, soprou nas narinas e eis-nos aqui. Aqui estamos nós para a sua honra e para a sua própria glória. No entanto, amados, para que esse vaso seja útil, é necessário que seja misturado, que haja uma liga, ou seja, a mão de Deus trabalha a nossa vida, trabalha o nosso ser. Quantas vezes você é quebrado, o Senhor pesa as mãos sobre a tua vida, faz você passar por provações, por dificuldades, aí você pergunta a si mesmo, mas por que, Senhor? Sou teu servo. Por que, Deus? Por que tantas dificuldades? Por que tanto sofrimento? Eu sou o teu servo. Eis o porquê. Porque tu és servo de Deus. E o Senhor quer te provar, Ele quer te preparar para que você seja útil, para que você seja resistente, para que você tenha condições de ser usado. Amados, louve a Deus no meio das provações. No meio das dificuldades, glorifique o nome santo do Eterno. Bendiga o Todo-Poderoso, porque é Deus trabalhando a tua vida. Evidentemente que eu me refiro àqueles que querem fazer a vontade do Senhor, que procuram viver em santidade. Dia desses eu ouvi uma pessoa falando o seguinte: eu tenho orado tanto ao Senhor, eu tenho orado tanto ao Todo-Poderoso, e mesmo assim parece que as coisas não se encaixam, não funcionam, parece que as coisas não dão certo. Mas por que não dão certo? Porque está orando ao Senhor. Oh, glórias! Parece o contrário, não é verdade? Mas o Senhor quer ver o tamanho da tua fé. Até onde vai a tua fé? O Senhor te prova. O Senhor prova esta pessoa. E o Senhor está provando essa pessoa. Está preparando-a para que seja um vaso útil. E as provações na vida dela não têm sido fácil. Nós muitas vezes fazemos da mesma forma. Nós murmuramos contra Deus, mas Senhor, eu tenho procurado viver segundo a Tua vontade, eu tenho colocado a minha vida segundo a Tua vontade, por que não está dando certo, Senhor? Por que não acontece? É porque a mão de Deus nos aperta, o Senhor nos bate na mesa, nos empurra para um lado, amassa para o outro, porque o Senhor quer que sejamos uma massa maleável, que possa ser moldada. Irmãos, louve a Deus pelos momentos dolorosos, difíceis, pelos quais você está passando. Nós temos que louvar o Senhor, porque Ele nos preparando.
Algo interessante que nós vemos na Bíblia e chamou minha atenção é que todos os servos de Deus na Bíblia não tiveram uma vida de mar de rosas. Cite um. Quem foi o seguidor de Jesus que veio dos problemas e a partir do momento que ele reconheceu Jesus, as coisas tornaram-se uma planície cheia de florzinhas e um pôr do sol bonito lá no horizonte? Não, amados, não aconteceu isso. Todos aqueles que estavam nas suas dificuldades, olharam para Cristo, vieram para o Senhor, passaram por provações intensas, momentos difíceis, foram provados, mas conseguiram ser vaso nas mãos do Senhor. Eis a realidade, amados, eis a realidade, porque Deus não quer apenas pessoas interessadas em alguma coisa diante dele. Deus quer homens e mulheres que sejam habitação, vaso, habitação do Espírito Santo de Deus, que haja lugar, conteúdo, que possa ser possível o Espírito de Deus acessar e estar no seu interior. É isso que Deus quer, é isso que o Senhor quer para a nossa vida. E ele cita o exemplo do oleiro que estava fazendo o vaso e o vaso quebrou. E ele pergunta, por que eu não posso fazer assim? Fazer dessa forma como o oleiro faz, refazendo o vaso. Por que Deus não pode fazer isto? Por que Deus não pode fazer assim com a gente? Já que Ele tem promessas que são maravilhosas demais. Portanto, prepara-te, porque no meio das dificuldades é Deus preparando para que você tenha a vitória. Aleluias, glórias a Deus. Amém, amados? Outro aspecto que nós precisamos levar em consideração é que não somos uma massa informe. Nós somos uma massa com forma. Nós temos forma. Por que temos forma? Porque fomos moldados pelo Senhor. Olha que bênção. Fomos moldados pelo Senhor. Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Oh, glórias, aleluias. Irmãos, se nós queremos de fato seguir a Jesus Cristo, viver os princípios do eterno, temos que passar pelo processo. O processo de sermos moldados. O processo de sermos moldados. Mas moldados em quê? Qual a aparência que o Senhor quer nos dar? Qual a aparência? Irmãos, a aparência não sei, mas Ele quer nos moldar de uma forma que sejamos úteis. Esta que é a verdade. O Senhor quer moldar a tua vida de uma forma que ela seja útil. É como se Ele fosse o oleiro e com aquela massa que está sobre a mesa, Ele resolve fazer uma xícara ou fazer um vaso, ou ainda um recipiente para carregar água. Não importa, é Deus que vai escolher a forma que Ele vai te dar. Não é você que escolhe. E você não pode olhar para o próximo e falar, mas eu queria ser igual a ele. Não. Fique feliz com a forma que Deus te concedeu. Prepara-te para que tu sejas útil, porque o Senhor, Ele tem projeto na tua vida, Ele tem um plano específico na tua vida. Eis porque que somos todos diferentes. O Senhor te chamou para algo, chamou a irmã para outra coisa, outro para outras situações. É assim que Deus age, porque Deus tem uma obra e Ele precisa que essa obra seja completa. Que nós possamos fazê-la da forma que Ele quer, nos deixar dominar por aquilo que Ele deseja na nossa existência. Amados, não é você que molda a tua vida. Nesses últimos tempos temos visto que as pessoas estão se automoldando. Elas se automoldam. Eu quero ser isto. Eu quero ser isto e corre atrás daquela situação, acha que alcançou. Eu quero ser daquela forma. Não, queridos, nós temos que falar para o Senhor, Deus, eis aqui a massa informe, eis aqui o barro, faz alguma coisa que seja útil, faz alguma coisa que possa ser trabalhada, que possa ser usada na tua obra. É assim que Deus quer que tu sejas. Oh, glórias! Deus quer que tu sejas um vaso, que tu sejas um instrumento, que tu sejas um instrumento útil nas mãos dEle.
E quando nós entendemos isso, irmãos, não vamos mais buscar esse automodelamento, mas vamos nos deixar modelar pelo Senhor. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus que trabalha o nosso coração. É Ele que nos edifica, é Ele que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos dá autoridade, que nos envia, é o Espírito Santo de Deus que move, é o Espírito que trabalha a nossa existência. Eis o porquê que nós não podemos ter resistência ao Espírito de Deus, mas buscar a presença do Santo Espírito a cada instante. E esse buscar a presença do Espírito Santo é santificando a nossa vida. Esta necessidade nós não podemos abrir mão jamais. A necessidade de sermos santos. A Bíblia diz que se não houver santidade na nossa vida, para nada ela vale. Ou seja, nós não teremos acesso ao Senhor. E se nós não temos acesso ao Todo-Poderoso, para que vale a nossa vida? Qual a utilidade dela? Para ser usada, para ser pisada, para ser destroçada na eternidade pelo inimigo? Não, nós não fomos chamados para isto. Deus te chamou para que você esteja com Ele na glória para todo sempre. Essa que é a realidade. Eis o porquê que nós precisamos olhar para o Mestre e buscarmos a santidade com todas as nossas forças, porque o Senhor chamou-nos para sermos santos. Aleluias, glórias a Deus. Tesouro em vasos de barro. Oh, glórias! Você é um vaso usado pelo Senhor? Será que nós somos vasos úteis nas mãos do Mestre? Ou será que ainda estamos naquela fase muito inicial? A fase do barro fedorento. Lá no lamaçal, lá no riacho, no brejo. Geralmente o barro para fazer esse vaso é retirado desses lugares, o barreiro. Só que muitas vezes não tem um cheiro agradável. Não é limpo, não é maleável. Não serve para nada, a não ser para ser pisado. Mas temos que deixar essa fase na nossa vida. Abandonar essa fase. Porque temos que nos colocar diante do Senhor e falar para Deus: olha, Senhor, aqui está a minha vida. Meu Deus, aqui está a minha vida. Eu não quero mais ser um barro, não quero ser um barro imundo, sujo. Eu quero ser um barro trabalhado, eu quero ser um barro que tu possas fazer alguma coisa. Senhor Deus, eu quero ser amassado por ti. Senhor Deus, eu quero ser preparado por ti. Senhor, prepara-me, Senhor, prepara-me. Irmãos, infelizmente, muitas vezes nós ouvimos essas afirmações que estão na Bíblia, só que elas passam muito desapercebidas na vida da gente. Nós ouvimos na igreja, ouvimos numa pregação e concluímos: é assim mesmo. Eu tenho que falar para o Senhor: Deus, amassa a minha vida. Mas, muitas vezes, nós saímos e esquecemos de falar com o Senhor. Esquecemos de falar para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o barro informe. Senhor Deus, faz alguma coisa, Senhor. Amassa, porque estou aqui para o que deve mas que seja para a tua honra e para a tua glória. Que seja para a tua honra e para a tua glória. E a partir do momento que nós nos despertamos para essa realidade, o Senhor nos pega, irmãos, e nos dá umas pancadas. Pega aquele barro assim, bate na pancada. Bate na bancada e bate, e mais uma vez amassa de um lado, e muitas vezes passa no cilindro. Enfim, há muitas formas de preparar o barro para ser um vaso. E este processo nós temos que passar por ele. E quando você estiver sendo amassado e por fim moldado, glorifique o nome santo de Deus, porque a grande misericórdia é o grande amor do Eterno se manifestando na tua vida. Oh, glórias! É o amor do Senhor se manifestando na nossa vida, irmãos. Nós temos que entender essa realidade e nos deixar cada dia mais guiar pelo Espírito Santo, nos envolver pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, depois que o vaso levou as pancadas, batido muitas vezes na bancada, depois que foi moldado, talvez ali na roda, um vaso ou outra coisa qualquer, um jarro, um copo, enfim. Depois que foi moldado, o Senhor que vai te dar a forma, não é você que vai escolher. Apenas coloque-se como barro. Depois que foi moldado, vem outra fase que não é muito fácil. Mas é o preparo, Olha só, depois que passa por todas as fases, torna-se uma cerâmica, não é assim?
torna-se uma cerâmica. O interessante, amados, é que a cerâmica é terra, o vaso é terra. É terra, é a lama que foi moldada. Mas se você jogar num local, passa-se anos, talvez séculos, e ela não se mistura mais com a terra. Sempre será um caco de um vaso, ou sempre será um pedaço de cerâmica, coisa assim. Jamais se mistura à terra novamente. Em outras palavras, irmãos, depois que Deus te molda, é impossível você ser terra novamente. É impossível ser lama outra vez. É impossível voltar atrás. E a terceira etapa nessa conversa toda é que o Senhor vai cozer a tua vida. Ele vai pegar a tua vida já no formato final. Vai colocar num forno. E numa temperatura extremamente elevada, você será cozido. Eis aí. Depois de cozido, não pode mais voltar atrás. Não tem como mais voltar atrás. É a forma definitiva. Não tem mais, amados. Não tem mais. Ouça, Isaías capítulo 30, versículo 14. O Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Veja, depois que você é cozido, se quebrado, para nada serve. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Estarmos atentos para que o pecado não venha nos quebrar. Há quantas pessoas que estão quebradas vivendo neste mundo? Quebradas. Mas por que estão quebradas? São cacos apenas. Por que são cacos? Porque não quiseram ser vaso. Não quiseram continuar como vaso. Preferiram voltar atrás. Como não é mais possível voltar à terra, ser terra, torna-se apenas cacos sobre a face da terra. Mas o Senhor não quer, amados, que sejamos cacos. Ele quer que sejamos vasos úteis para a sua honra e para a sua glória. Irmãos, qual o nosso estágio? Em que estágio estamos? Qual o teu estágio? Você ainda está na fase da lama, lá no brejo? Ou você já está na olaria, na bancada, sendo trabalhado, amassado? Ou já está sobre a roda, pegando forma, a forma que Deus quer te dar? Ou ainda, será que você está na boca do forno ou dentro do forno, recebendo o acabamento final, sendo cozido para não mais quebrar, não mais ser terra? Queridos, nós temos que olhar a vontade do Senhor e deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram feitos em vaso, impossível que volte a ser lama. Bote isso na cabeça. Impossível que volte a ser lama. Talvez você nunca, jamais seja um vaso valoroso, caríssimo. Mas o que importa é que tenhamos o conteúdo, que tenhamos um conteúdo, e o nosso conteúdo seja a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca seja reconhecido pelas pessoas, é nesse aspecto que eu me refiro a um vaso caro. Talvez você nunca seja reconhecido pelas pessoas, oh, você é servo de Deus, amém, oh, não sei o que, aquela coisa toda, enfim. Talvez não vão fazer isto com você, não vão fazer comigo. Mas o que nos importa, irmãos, não é recebermos a glória que pertence ao Senhor, mas é carregarmos dentro de nós a presença do Senhor, como vasos úteis, vasos valorosos na mão de nosso Senhor e Salvador Jesus. E a partir do momento que nós passamos pelo forno, que nós somos cozidos, numa altíssima temperatura, todo mal é queimado, oh glórias, somos purificados por completo. O Senhor nos purifica, o Senhor nos dá uma nova forma, é uma matéria nova que surge, amados. O fogo nos faz algo diferente, algo ímpar, e é assim que precisamos viver, como algo diferente sobre a face da terra, não mais misturados à sujeira desse mundo, não mais misturados à lama do brejo, não mais sobre a bancada, mas um vaso que seja útil ao Todo-Poderoso.
útil a Deus. Nós não podemos perder essa verdade de vista. Nós não estamos aqui, irmãos, como turistas sobre a face da terra. A Bíblia diz que nós não somos turistas, que nós somos forasteiros, alguém que está de passagem. Nós estamos apenas de passagem, numa caminhada. A caminhada da minha mãe chegou aos 74 anos. Ô glórias! E tem mais caminhada pela frente. A da Elisa chegando aos 5 anos. E tem mais caminhada pela frente. É assim, queridos. É a nossa caminhada sobre a face da terra como forasteiros. Como forasteiros. Mas chegará os dias em que vamos nos apresentar diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor dirá, chegou o tempo de você ser repatriado. Venha para a glória, venha para o reino celeste, venha para perto de mim. Agora é o seu tempo, agora é a sua vez. E é esse o nosso objetivo de vida, irmãos. Este é o nosso objetivo de vida, essa repatriação para a glória. Deixarmos de ser forasteiros, mas sim cidadãos do reino celeste, de fato. E nós temos que almejar esta verdade. Almejar, irmãos, termos esta possibilidade como nosso objetivo, talvez lá no horizonte ainda, mas nós não podemos perder de vista de forma alguma este objetivo. E enquanto ele não chega, que sejamos vasos de barro, em cujo interior está o tesouro do santo e bendito Evangelho, a obra redentora de Cristo, a transformação completa do Senhor na nossa existência, alcançando assim o favor de Deus, que nos prepara para sairmos ao mundo, sairmos por aí, testemunhando do seu poder, da sua glória, afirmando para aqueles que nós conhecemos, eu era barro, eu era lama, eu era um barro informe, hoje eu sou um vaso, porque eu sou a habitação, hoje eu carrego em mim o tesouro santo, o Evangelho de Cristo. Hoje eu tenho o tesouro. Eu sou o vaso de barro, mas carrego em mim o tesouro que é a mensagem santa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós entendermos isso, a nossa vida será completa. A nossa vida será completa, irmãos. Nós temos que entender, e vamos buscar entender essa realidade. O nosso objetivo nessa terra é servir a Jesus Cristo. O nosso objetivo sobre a face da terra é fazer a vontade de Cristo com todas as nossas forças, com tudo quanto nós temos. Esta é a mensagem do Senhor para a minha vida e para a tua vida, para a nossa vida. Esta é a mensagem do Senhor, irmãos. E a partir do momento que nós entendemos, vamos nos deixar moldar pelo Todo-Poderoso, Ele que deseja transformar-nos em algo útil, em algo que seja útil aos seus olhos, útil ao seu reino. Como disse Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Será que nós temos o tesouro? Será que nós temos o tesouro, gente? Será que nós já carregamos em nós esse tesouro? Esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Eis o porquê que somos apenas vaso, e vaso feito de barros. O Senhor poderia ter usado um exemplo diferente. Ele poderia ter feito uma analogia com o ouro. Em vez de falar tesouros em vasos de barro, poderia ser tesouros em vasos de ouro. Mas por que o Senhor não moveu na vida do apóstolo Paulo e também na vida de Isaías, de Jeremias, para fazer esse tipo de analogia? Porque nós somos, de fato, vasos de barro. Nós não somos vasos de ouro. O Senhor quer que tu sejas um vaso de barro. Essa é a vontade do Todo-Poderoso. Porque o precioso não pode ser a nossa vida. O precioso tem que ser aquilo que nós carregamos dentro da nossa vida. O precioso é Deus. O precioso é o Senhor. O ouro, o tesouro é o Senhor.
Se nós fôssemos vasos de ouro, nós seríamos mais importantes talvez do que o conteúdo. Mais caro do que o conteúdo, mas precisa ser o inverso, irmãos. Nós precisamos ser barro, para que o nosso interior esteja repleto daquilo que é precioso, daquilo que é caro, daquilo que é magnífico e eterno, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós possamos buscar de Deus a orientação para a nossa vida, buscar de Deus a direção, amados. Eu sei que muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em buscarmos de Deus a direção, porque as coisas que nos cercam hoje são muito loucas. Nós estamos envolvidos com tantas coisas, amados. São tantas coisas que nos envolvem, que muitas vezes nós não conseguimos espaço para o Senhor no nosso interior. O tesouro muitas vezes não está no nosso interior porque não há espaço. Existe até o vaso está feito. Mas quantas vezes o vaso está tortuoso, está assim, está daquele jeito e não tem a presença. E quando nós estamos nesse estado, é necessário que, como o oleiro faz, ele quebra e refaz. Nós temos que pedir ao Senhor: Deus, quebra a minha vida e refaça a minha vida. Seu Deus, refaça-me, porque eu não quero ser cheio com os meus planos, com os meus objetivos, com os meus sonhos, mas eu quero ser cheio com o verdadeiro tesouro, que é a tua santa e bendita presença, a presença do santo e bendito Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? O que há de determinar o nosso valor, irmãos, não é a nossa aparência, os desenhos que há em nossos vasos, os enfeites do vaso, mas o que há de determinar o nosso valor é o conteúdo, aquilo que nós carregamos dentro de nós, Deixe-se, portanto, cozer no forno, para que chegue ao ponto que Deus quer, para que tu sejas um vaso útil nas mãos dele, para que tu sejas um vaso cheio de tesouro, cheio do Espírito Santo, e que tu sejas usado grandemente pelo Mestre. Amém? Que assim seja a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, move, Pai, de forma grandiosa na nossa existência, para que nós possamos entender a tua mensagem, Pai, e nos deixar adequar a ela, Pai amado. Ó Deus, crie em nós um coração puro, reto, e enche o nosso conteúdo com teu santo e bendito Espírito, para que sejamos um vaso de barro, mas cujo conteúdo esteja o grande tesouro que é a tua santa e bendita presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco, edifica-nos. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Mensagem 926.